meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de concordância, porém nós vamos iniciar a concordância nominal, tá certo? Então hoje nós vamos ver a regra geral, os casos especiais, vamos ver exemplos e entrar bem a fundo nesse assunto, tá certo? Então vamos lá. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo em si, nós vamos ter a contribuição da nossa colega Ana Luísa com o pensamento do dia, tá certo? Então vamos lá, escutem. Olá, meu nome é Ana Luísa, sou aluna do 7º ano manhã e hoje eu vim falar da frase que eu escolhi. E bom, a frase que eu escolhi é: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E o significado dela é: ame a teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. E bom, essa foi a frase que eu escolhi. Uma frase bem bacana, né, pessoal? Então, nós podemos observar que os colegas estão sim enviando, já recebi outros vídeos bem bacanas, tá certo? Então, conto com a participação de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá ao nosso assunto. Vamos iniciar observando as seguintes frases. Que tal comer 2 pastel e tomar um chopps? É só R$10. O que é que nós podemos observar aqui nessa frase? Nós temos ali 2 pastel, um chopps. Eu preciso que vocês analisem essa expressão em especial, tá certo? Nós possuímos também aqui outros exemplos. Rodovia interditado, desvio para e o nome das cidades. Logo em seguida, nós temos outro exemplo. Porta corta-fogo. Mantenha fechado. Então, o que é que vocês observaram do primeiro exemplo? No caso, o erro se encontra 2 pastel. Não está havendo uma concordância aqui. O correto seria 2 pastéis e tomar uns chopps e não um chopps, né? A gente pode observar aqui um exemplo de erro de concordância. E é um erro, pessoal, a maioria das questões que abordam essa temática, elas pedem para vocês analisarem os exemplos. Vai haver frases, vai haver anúncios, placas, e vai te pedir para analisar esses exemplos, se estão certos, errados, fazer correção. Então, eu busquei iniciar trazendo esse exemplo, tá certo? Então, nesses outros dois, o que é que seria o erro? Rodovia interditado. O correto seria rodovia interditada. Haja vista que rodovia é um substantivo feminino. Então, o adjetivo também precisa ser feminino. E no terceiro e último exemplo, nós temos mantenha fechado. Mantenha fechada, pois está se referindo porta, que é um substantivo feminino. Então, tudo que acompanha tem que estar também no feminino, tá certo? Então, a aula de hoje inicia assim, analisando esses exemplos. Nome do conteúdo, concordância nominal. Já finalizamos tudo sobre concordância verbal, agora estamos na nominal. O que é que a regra geral diz? Na frase, ela vai possuir um substantivo, que vai ser o núcleo da frase, palavra mais importante. Todos os determinantes, ou seja, todas as palavras que acompanham esse substantivo, vai precisar estar na mesma flexão que ele. Por exemplo, se o substantivo é feminino e singular, o pronome precisa ser feminino e singular, o adjetivo precisa ser feminino e singular. Tudo que acompanha esse substantivo vai precisar estar concordando com ele, tá certo? Isso serve para qualquer termo que acompanhe. Quais são as palavras que acompanham o substantivo? Pode ser pronomes,
adjetivo, artigo e numeral. Porque nós não vamos mexer no verbo, porque o verbo e o sujeito nós estudamos lá em concordância verbal. Agora a gente está em concordância nominal, tá certo? Então, todos os termos que acompanham o substantivo têm que concordar com ele, em gênero e número, tá certo? Então, quando nós temos aqui, o meu amigo é maravilhoso. Amigo é o substantivo. Quais são os termos que acompanham? O, artigo, meu, pronome, maravilhoso, adjetivo. Amigo está no masculino e singular. Então, todos os termos que acompanham estão no masculino e singular. Quando eu tenho no segundo exemplo, as minhas duas amigas são maravilhosas. Nós temos aqui amigas como substantivo e todas as outras palavras concordando com feminino e plural. Por exemplo, as que é artigo, feminino e plural. Minhas que é pronome, feminino e plural. Duas que é numeral, feminino e plural. O verbo, né? Tá no plural, obviamente. E maravilhosos, que é adjetivo, também no feminino e plural. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês com esses exemplos? Que quando se estuda concordância nominal, o que é que você precisa analisar? Primeiro, acha o substantivo da frase ou substantivos e, posteriormente, o que é que você vai fazer? Analisar os determinantes, os termos que acompanham esse substantivo. Analisar se está flexionado em gênero e número. O que é gênero? Feminino e masculino. E o que é número? Singular e plural. Então, você tem que analisar dessa forma, tá? Essa é a regra geral. Porém, como no assunto de concordância verbal, nós temos casos especiais para cada determinante desse, para classes específicas, tá certo? Então, nós vamos ver agora esses casos especiais. Quais são? Concordância do adjetivo. Como eu falei, né? Cada determinante vai possuir suas regrinhas. Aqui nós vamos iniciar com os adjetivos. Como é que funciona a concordância para adjetivos? Primeiro, vocês lembram que nós vimos o que é anteposto e pós-posto. Anteposto é quando vem antes de, pós-posto, depois de. Então, o que é que nós vamos analisar? O adjetivo vai concordar com o substantivo quando ele for anteposto de uma forma e o substantivo vai concordar com o adjetivo quando ele for pós-posto de outra maneira. Por exemplo, no primeiro exemplo de anteposto, amplo está antes de quarto. Então, o adjetivo amplo está anteposto ao substantivo quarto. Quando nós temos, no exemplo abaixo, ampla, o adjetivo ampla está pós-posto ao substantivo casa. Ou seja, anteposto é quando vem antes, pós-posto é quando vem depois. Por que eu estou falando isso? Porque quando o adjetivo vier antes do substantivo, é uma regra. Quando o adjetivo vier depois, vai haver outra regra. Então, isso é muito importante que fique claro, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Quando o adjetivo for anteposto, quando o adjetivo vier antes, o que é que nós devemos fazer? Sempre concordar com o substantivo mais próximo. Por exemplo, comprei uma casa com amplo quarto e sala. Eu tenho dois substantivos, um masculino e um feminino. Quarto masculino, sala feminina. Eu vou concordar com qual? Como é que esse meu adjetivo vai concordar? Ele tem que concordar com o mais próximo. Então, o substantivo mais próximo do adjetivo amplo é quarto. Quarto está no singular e é masculino. Então, amplo tem que ser singular e masculino, ok?
quando eu tenho o exemplo abaixo, comprei uma casa com ampla sala e quarto. No caso, por que agora está ampla e não amplo? Porque qual é o substantivo mais próximo do adjetivo? Sala e não quarto. Então, sempre que o adjetivo vem antes do substantivo, quando ele é anteposto, ele tem que concordar com o mais próximo, sendo masculino ou sendo feminino, tá certo? Então, vamos aqui para o próximo. Agora, a regra é quando ele for pós-posto, ou seja, quando ele vier depois do substantivo. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, o que é para ser feito? A gente vai ter duas possibilidades. Ou ele concorda com o mais próximo, seja masculino ou feminino, ou ele concorda com os dois, indo para o plural. Só que esse plural tem uma observação. É um plural masculino. Vamos já explicar isso. Como assim? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Eu tenho dois substantivos, um masculino e um feminino. Eu vou concordar com qual? Você vai concordar com o mais próximo, porque o adjetivo está depois do substantivo. Ele está pós-posto ao substantivo. Quando eu tenho, encontramos uma mulher e um jovem. Por que fica preocupado e não preocupada? Pois o substantivo mais próximo do adjetivo é masculino. Então, por isso que a gente deixa no masculino. Agora, quando encontramos um jovem e uma mulher preocupado, está concordando com os dois. E sempre no masculino, tá certo? Não tem justificativa para esse fato. A gramática é machista, pode ser. Então, sempre que tiver um substantivo masculino e um feminino, o plural vai para o masculino, ok? Por isso que vossa professora, quando inicia a aula, fala como: Oi, meninos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Oi, alunos, porque são alunos e alunas. Então, sempre prevalece o masculino. Por isso que quando eu inicio a aula, eu falo bom dia ou sejam bem-vindos, meninos. Entenderam? Seguindo essa regra de concordância, tá bom? Não é porque a professora dá aula só para meninos, não é isso. É porque, segundo a gramática, quando há dois substantivos, um feminino e um masculino, tem que concordar com o masculino, tá? Vamos lá. Curiosidades. Algumas regras específicas, né? Quando se tem termos que indicam parentesco, qualquer concordância é possível. Seja singular, seja plural, seja mais próximo, enfim. Quando for parentesco, qualquer concordância é possível. E é possível correta, não é possível, essa tá certa, essa tá errada. Não, a concordância que você fizer vai estar correta. Por exemplo, quando você tem aqui mãe e pai, poderia ser simpático, concordando com o mais próximo, que é pai, ou poderia ser mãe e pai simpáticos, concordando com os dois. Mas sempre voltando à regrinha anterior, sempre tem que ser no masculino, simpáticos. Não poderia ser, por exemplo, mãe e pai simpáticas. Não poderia. Isso é o exemplo, o adjetivo vindo depois, sendo pós-posto. Se ele vem antes, também seria possível essa dupla concordância. Por exemplo, eu poderia ter simpáticos, mãe e pai, ou então simpática, mãe e pai. Por que poderia ser simpática, mãe e pai? Porque o simpática está concordando com o termo mais próximo, que é mãe, e simpático está concordando com os dois, tá certo? Mas sempre no masculino. O que é que ficaria errado? Que não caberia? Simpáticas, mãe e pai. Não poderia, tá?
Segunda curiosidade, nomes próprios, somente no plural. Por exemplo, famosos, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, nossos escritores, né? Então, não poderia botar famoso, concordando só com o mais próximo, ou famosas. Não seria viável fazer essa construção. E sendo anteposto, famosos, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, ou ele estando pós-posto, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, famosos. É a mesma regra, não muda. Sempre que tiver nomes de pessoas, nomes próprios, tem que ficar no plural. O adjetivo fica no plural. Terceira curiosidade. Palavras que indicam oposição, somente no plural. Por exemplo, dia e noite claros. Claros, dia e noite. Quando eu trabalho aí com antônimos, sempre o adjetivo precisa estar no plural, tá certo, gente? Só para vocês conseguirem se atenar, tá bom? Vamos continuar. Aqui, pessoal, nós temos a concordância continuando estudando a concordância do adjetivo, tá? Mas nós vamos parar por aqui e na próxima aula nós seguimos, tá certo? Pois qualquer dúvida, procurem no Classroom e qualquer coisa estou aqui para tirar as dúvidas, tá certo? Pois tchau!